Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos iniciar aí mais uma videoaula de redação, dando sequência ao livro de vocês. Hoje nós vamos estudar os tipos de introdução. Como nós vimos na aula passada, a dissertação ela segue uma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Dando sequência a esse estudo, a esse tipo de estrutura, vamos entender aí como devemos fazer. Todos nós sabemos que para fazer uma redação, temos que ter um tema. O tema é o pontapé inicial para a produção do seu texto. A partir desse tema, nós devemos produzir uma tese. Da tese, nós devemos formar os nossos argumentos. E a partir de tudo isso, devemos elaborar uma proposta de intervenção. Vamos estudar essas partes separadamente. Hoje nós vamos focar na parte da tese, ok? A tese é extremamente importante. Vamos iniciar vamos ver os tipos de introdução que existem e vamos aprender a identificar uma tese que deve vir presente na introdução. Muitos alunos têm dificuldade em iniciar o texto. Bem, vamos tentar resolver esse problema hoje. Todo texto nós sabemos que começa com a introdução. Mas o que deve ter a introdução? Como eu posso fazer uma introdução? Olha só, a sua introdução deve ter a delimitação do tema, deve sempre ter uma tese, 2 ou 3 argumentos. Ou seja, na sua introdução você tem que deixar claro qual é o tema da sua redação, o tema que foi proposto. Você, com base nesse tema, tem que formar a sua opinião, deixar claro qual a sua opinião sobre esse tema, que é o que nós chamamos de tese. E você deve procurar colocar 2 ou 3 argumentos para justificar a sua opinião, ou seja, para justificar a sua tese. Alguns alunos vão perguntar, vão ficar com a seguinte dúvida: mas os argumentos nós não devemos colocar no desenvolvimento? Então, no desenvolvimento você vai desenvolver os argumentos, tá? Na introdução você vai apenas citá-los de forma bem curta, de forma bem objetiva. Como fazer a introdução? Existem algumas formas que alguns meios, né, para você iniciar a sua introdução. Você pode partir do geral para o particular, do passado para o presente, pode estabelecer comparações, pode fazer elaborando ou discutindo conceitos, definições ou citações, elaborando sequência de interrogações. Vamos ver aí como seria esse modo de fazer? Vamos ter como base o tema a propaganda como meio de vender produtos e ideias. Vou pegar esse tema e vou fazer introduções seguindo aqui essas formas, esses meios de fazer, tá? Então, com base em cada modo desse aqui de como fazer uma introdução, abordando o mesmo tema, eu vou exemplificar para vocês. Então, como nós vimos aí, existem alguns modos, alguns mecanismos que nós podemos utilizar para começar a fazer uma introdução. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Pegando como tema a propaganda como meio de vender produtos e ideias, vamos ver como é que ficaria? Primeiro, com a trajetória histórica. Olha só, no Brasil do início do século XX, a propaganda se limitava a poucos cartazes, quase sempre sem cor, devido às diminutas ofertas de gráficas e editoras, o que onerava substancialmente o seu custo.
Hoje, a proliferação desse tipo de indústria, somado ao baixo custo promovido por essa competitividade, barateou a produção e o que se vê são chamativas e coloridas tentações ao consumo. Então, isso aí é o início da introdução, que ele começa fazendo uma abordagem histórica, né? Bem sutil, bem breve, mas é uma trajetória histórica. Fazendo agora uma comparação, analogia ou oposição. Há dois tipos de propaganda cujo destino é persuadir o consumidor compulsivo. A que se apresenta como promotora de sucesso, contudo é comprovadamente enganosa, e a que se pauta pela discrição, mas se mostra eficiente quanto à verdade que pretende vender. Se vocês observarem, é o mesmo tema, mas nós estamos usando modos para fazer, iniciar a introdução diferentes. Vamos aí para o conceito ou definição. A propaganda é a arte de se fazer consumir o que não se precisa, gastando dinheiro de que não se dispõe, para usar o objeto do desejo quando a moda já passou. Ao acompanhar ou mesmo provocar transformações históricas, exerce fascínio sobre consumidores compulsivos. Agora, contestação de ideia ou citação. Segundo o dicionário Aurélio, século XXI, propaganda é a difusão de mensagem, geralmente de caráter informativo e persuasivo, por parte de anunciante identificado, mediante compra de espaço em TV, jornal, revista. Porém, essa afirmação é frequentemente negada pela conduta pouco ortodoxa de alguns publicitários, interessados unicamente em garantir benesses materiais com a venda de produtos nem sempre confiáveis a seus clientes. Continuando, eu sei que fica um pouco cansativo, é muita leitura, mas tem que ser assim. Vou colocar aqui mais 4 formas de como vocês podem começar uma introdução. Sequência de interrogações. Olha só. Como se pode qualificar a atual propaganda brasileira? Qual o grau de confiabilidade dos publicitários junto à população consumista? Os produtos oferecidos atendem às expectativas desses potenciais consumidores? Vocês podem também começar uma introdução enumerando informações. Olha só, a pluralidade de artigos anunciados adita a dificuldade de observação detalhada do produto a ser consumido. Expõe a vulnerabilidade dos que não sabem ao certo o que estão adquirindo. Esse tipo de consumidor acaba enganado pela própria ansiedade diante de um produto que parece tentador. Vocês podem começar utilizando uma linguagem figurada. Se a propaganda é a alma do negócio, o desejo é o combustível para o consumo. Que não se negue ter, mas que se saiba se e quando pode adquirir certo produto ou serviço. E vocês também podem fazer utilizando dados estatísticos. Pesquisas recentes atestam que cerca de 20% da população brasileira duvida da eficácia dos produtos para emagrecer, anunciados em vários periódicos. Acreditam os outros 80% que, ao consumirem esses medicamentos, podem e vão conseguir subir na balança, sem medo ou constrangimento. Então, aí, todos esses exemplos, nós usamos a propaganda como meio de vender produtos e ideias. Bom, aqui eu eu pesquisei uma redação, nota 1000 do Enem, para tentar exemplificar para vocês o que foi dito sobre a introdução. Aqui eu coloquei para vocês só a introdução, tá, de uma redação que foi nota 1000. Essa redação ela foi dada em 2018 e teve como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, olha só, aqui nós temos a Revolução Técnico-Científica Informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações.
Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários, em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia, tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir em posições políticas. É imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Então a gente consegue observar aí claramente que ela inicia o texto dela fazendo uma abordagem histórica, né, uma trajetória histórica de forma bem simples, bem curta, bem breve, mas ela faz quando ela fala revolução técnico-científica informacional, iniciada na segunda metade do século XX. Ela também tem uma tese aí, bem claro. A tese dela, quando ela diz assim, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Nós temos aí a tese dela. Ela também deixa bem claro qual é a temática, né? Ela faz a delimitação do tema, quando ela diz assim, ó, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas tecnológicas. Então, ela está retomando com as palavras dela o tema que foi proposto. E ela coloca aí de forma bem simples dois argumentos que ela vai desenvolver depois. Esses argumentos vão ser desenvolvidos, claro, na parte do desenvolvimento do texto. Ela coloca assim, ó. Em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir posições políticas, então aí ela foi duas justificativas, dois argumentos que ela buscou, que ela usou para afirmar que é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Bom, pessoal, é isso. Em caso de dúvidas, me procurem na sala Google ou mandem e-mail para estudocomplementardelinguagens@gmail.com. No final desta videoaula tem uma atividade extra falando sobre introduções. Coloquei mais para vocês identificarem a tese, tá? E vai uma atividade também no livro, para quem tem da página 151 a 154. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!